Fala pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, dessa vez o de segunda-feira. Vamos começar falando do Corinthians e dessa fase horrível que vem o time. Vamos começar falando depois do São Paulo e como ele fazer para poder ganhar, quase um mês sem vitórias. Vamos passar para o Palmeiras e comentar um pouquinho, ver se o Palmeiras está jogando uma bola mais legal, já ganhou 2 jogos seguidos. E fechar com o Santos, que apesar de todos os problemas internos, externos, de lesões, continua ganhando e chega a uma sequência de 10 jogos com vitória. Então vem aqui com o pessoal, vamos passar aqui a apresentação. Vem Acréscimo! E não estou aqui sozinho, estou com os meus amigos, meus parceiros, os caras que sabem tudo de bola, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luiz. Bom dia, boa noite também para os meus ouvintes. Luiz, hoje, infelizmente, a gente queria falar bem do futebol, né? Futebol brasileiro, aquela alegria, tudo. Mas não vai ser nada disso, não, nessa rodada. Foi bem feio o que a gente viu nesse final de semana. Concordo. E você, Vini, como é que você tá? Salve artistas, futeboleiros e damas! Tudo bom com vocês? Chegamos a mais um programa, mais uma vez, falando de futebol, de uns jogos mais horríveis do que os meus desenhos do primeiro ano. Mas olha, gente, como tá difícil jogar bola, o VAR interferindo, o futebol agora não sendo dando resultado para gol, e sim tentando resultar em polêmica. E vamos respirar, vamos tentar beber aquela aguinha com sal para dar acalmada nos ânimos, porque temos muita coisa a se tratar nesse programa, né, Luiz? Com certeza. Agora já vamos passar para o Corinthians, mas antes de pedir para a gente passar para o próximo time, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Então a nossa descrição nas redes sociais, o momento que você quiser escutar do seu time, a gente vai deixar nossos links do Instagram, dos nossos agregadores de podcast, Anchor, Pocketcast, nossos perfis pessoais. Então deixa aqui sua inscrição, o seu like vale muito também pra gente. E vamos começar agora falando do Corinthians e sobre a frase já do Coelho, o que ele achou do jogo. Percebi que era só uma questão de ajuste, pra gente voltar melhor pro segundo tempo, e foi isso que aconteceu. E a gente vai agora trabalhando em evolução. Como a gente não está conseguindo fazer os gols, mas a gente também não tomou de novo o gol, né? Então é uma evolução, professor. Não tem como cuidar um pouquinho ali da parte defensiva, depois passar para o centro, depois passar para o ataque. E isso leva tempo e a gente está tentando otimizar isso o mais rápido possível, né? Então é mais ou menos isso, né, da leitura de hoje. Ouvimos já um pouco do treinador Coelho, uma pequena parte que a gente citou na entrevista coletiva após o jogo, mas a gente não tem muito o que dizer não. A gente vai perguntar aqui depois para os nossos analistas como é que foi a partida, mas vou te dizer, foi bem feio, foi bem ruim o jogo, de longe a pior partida da rodada para mim. O jogo do Corinthians e Red Bull Bragantino foi 0-0 na Abichedi, não errei dessa vez. Eu queria perguntar para o Vinícius, o que você achou dessa partida? O que dá pra tirar, a não ser ruindade, dessa partida do Corinthians? Que, pelo amor de Deus, foi muito ruim. O que tem de ruim desse jogo é tudo, literalmente. Tudo ruim, gente. Foi um jogo mais feio que indigestão de torresmo. Porque, meu irmãozinho, o jogo foi num sábado à noite. Já que a gente tá de quarentena, todo confinado, era pra nesse momento a gente tá naquela baladinha, cerveja. Mas, filho, se você perdeu o tempo para assistir o jogo do Corinthians, meu amigo, você trocava esse jogo pela baladinha. Porque, olha, meu filho, quão ruim foi esse jogo. Em escala de porcentagem, foi de 95%. Os outros 5% é porque pelo menos teve finalização, pelo menos teve alguma coisa de finalização. Para ambos os times, teve 13 finalizações por aí. Mas, meu amigo, enquanto o Corinthians não tiver um técnico, o Corinthians não vai ter uma defesa sólida, não vai conseguir melhorar o setor de criação do time, sendo que os melhores jogadores do time foram embora, né? Aqueles que estavam nesse setor, que cria jogada, que finaliza jogada, e também se contar das más fases. O Cássio, o Gabriel, Luan, e
E por incrível que pareça, eu acho que o Jô também tá numa fase. Sem contar que o Bozelli, que é o artilheiro do Corinthians no ano, meu amigo, não tem ninguém do Corinthians que tá fazendo gol. É a me banana, eu ia falar do outro time fazer gol no Corinthians. Isso é fácil também, né? Mas, enfim. Mas, em resumo do jogo, Jeová. Se você ver o VT, vai ser uma tortura pra sua vida. Então, não recomendo assistir o VT do jogo. Não, aproveita, Vinícius, aproveita. Já que você desceu a lenha, aproveitou, desceu o sarrafo, quer alguma fórmula pra esse time jogar bola? Como é que faz? É treinador só? É jogador? É comissão técnica, é culpa do Coelho? É todo mundo? É ninguém? Como é que faz? Pelo amor de Deus, que jogo horrível. Não dá, eu vou acabar redundando. Vai ser uma redundância durante esse áudio que a gente vai falar do Corinthians, porque foi muito ruim. Luiz, pra eu ser sincero, todo mundo do Corinthians tem que apanhar de cinta, porque não é possível. Tem gente que erra passe, tem gente que toma cartão amarelo desnecessariamente, tem gente que é suspenso em 1 ou 2 jogos, entendeu? É uma coisa que eu nunca vi no Corinthians, assim. Exceto de 2018, quando o Corinthians ainda tava com o Jair Ventura, tá pior do que nesse ano. Mas, meu amigo, eu acho que o que tem culpa, eu acho que não é técnico e também muito menos de diretoria. O que tá resultando nesses maus resultados do Corinthians, eu acho que é o que tem em campo. É o legado que o Thiago Nunes deixou de ruim que tá sendo transmitido agora. O Coelho assumiu uma equipe que estava completamente desorganizada, uma equipe que não tem moral e que, nesse ano chegou ao vice-campeonato paulista e os caras pensam que, cara, nesse ano eu não consegui nada. Pô, meu irmão, então esse 2020 já acabou. Não acabou. Pelo menos ainda tem mais rodadas do Brasileirão e a Copa do Brasil. Sendo que a Copa do Brasil, até o momento, pode ser a válvula de escape pro Corinthians ganhar alguma coisa nesse ano. Mas o Corinthians não deve se abalar só porque o Thiago Nunes falou uma besteira com eles que tá resultando nesses maus resultados. Não, eles têm que entender o seguinte, cara, a gente tá jogando no Corinthians, a gente fez com que esse time fosse tricampeão paulista, ganhasse o Campeonato Brasileiro, sendo chamado de quarta força, sendo que aquele time não tinha nem cara de quarta força, nem de quinta força, quando algumas pessoas falaram. Mas, gente do céu, o que o Corinthians também está apresentando de futebol, pelo amor de Deus. Agora, rezemos para que um novo técnico que o Corinthians pode trazer daqui a algumas semanas ou até meses, que possa mudar pelo menos 1/3 do futebol do Corinthians. Vitor, você está muito calado, você está muito quieto, então a pergunta vai para você agora. O Corinthians agora vai jogar o clássico contra o Santos. Depois a gente vai tratar melhor do Santos. Mas o time do Cuca não perde a 10 jogos. E o Corinthians vem nessa fase que só por Deus não conseguir jogar bola. Tá 300 minutos sem fazer gols desde o segundo tempo contra o Bahia, se eu não me engano. E vai pegar um time que está em boa fase. Falando estritamente do Corinthians, o que dá para esperar para esse jogo? Bom, se tratando de clássico, tudo pode acontecer. Desde a vitória, vai acalmar os ânimos, derrota vai continuar essa crise. Olha, o Corinthians ele vai com tudo, porque é um clássico, seu maior rival, e jogando em casa, então eles vão com tudo pra cima. Vai ser um grande jogo. Uma vitória pro Corinthians, nossa, vai melhorar muito o ambiente. Vai melhorar o Coelho, né? Ele vai ficar mais confiante, o time, né? Mas também tem que ter rendimento, né? Tem que ter uma boa performance. Isso é um negocinho que o Vinícius estava falando do Corinthians. O Vinícius estava sentando a lenha, né? No Corinthians. Eu vou falar um negócio aqui também. O Corinthians e o São Paulo, eles estão em uma competição interna, sabe, Luiz? Uma disputa. Qual dos dois times joga o pior futebol? Eu acho que não é isso, porque o Corinthians jogou no sábado. Era pra ser os embalos de sábado à noite. Nada disso. O jogo foi ruim. Pra terminar, jogou o São Paulo, às 4 da tarde. E o jogo foi ruim também, ou seja, meu final de semana foi perdido. É isso que eu tenho a dizer. Pra quem esperava futebol, acho que o que menos viu foi futebol mesmo, viu? Futebol apresentado realmente foi bem triste.
E aproveitando já que falou de futebol ruim, o Vitor já citou o São Paulo, a gente vai ouvir rapidinho o Fernando Diniz agora falando sobre o jogo contra o Coritiba, que foi 1-1. Vamos colocar aqui o áudio dele para poder escutar. Cobrança existe sempre no São Paulo de todas as partes. Da diretoria, da minha parte, dos próprios atletas. Então, todo mundo incomodado com a falta de resultado. E no segundo tempo a gente teve um comportamento agressivo. No primeiro tempo o time foi um pouco mais moroso, tomou gol cedo e teve um pouco mais de dificuldade. No segundo tempo a gente teve um comportamento agressivo e não conseguiu ganhar o jogo, mas tentou até o último instante fazer o gol da vitória. Passado o áudio aqui do Fernando Diniz, a gente vai começar falando do São Paulo. E aí eu vou pedir pro Vitor ele fazer uma pequena análise do jogo contra o Coritiba. E foi bem feio, foi outro jogo. Se a gente falou que o Corinthians foi ruim, esse jogo também não foi muito longe não também. O Vitor já fez uma pequena comparação, mas eu quero que ele fale mais a respeito do jogo, o que achou. Fale aí só, pode descer também além, que nem o Vinícius fez também, à vontade. Então, o Vinícius fazendo isso com o Corinthians me dá o direito também, né? Obrigado. O jogo do Coritiba e São Paulo, caramba. Eu acho que eu não consigo pensar aqui nesse momento os melhores momentos. Eu acho que o melhor momento do jogo foi os 2 gols. Foi bola na rede, né? Foi o melhor momento, né? Mas assim, começando o jogo, o São Paulo, né? Tentando a posse de bola, né? O primeiro erro do time do Juan Fran, o cara puxou, né, a blusa do Robson, o atacante do Coritiba, e o cara me acerta. O cara me faz um golaço. Que bonito. Há quanto tempo a gente não via um gol de falta? Nossa, eu até aplaudi, eu falei, caramba, que perfeição de cobrança. Na primeira escapada do Coritiba, primeiro chute. A fase tá tão ruim que os caras chutam uma vez, entra. Tá feio, muito feio. Seguimos. Aí foi aquilo, né? Foi aquele Deus nos acuda, né? É incrível como o São Paulo, depois de um gol, desmorona. Ele se abate muito, parece que não tem forças. Aí, né, São Paulo foi indo, tentava. Teve o lance do gol anulado, o gol do Luciano, se não me engano. Quando acontecem essas coisas do VAR, que acaba anulando o gol do São Paulo, parece que abaixa ainda mais a moral do time. O time fica, eu tô chutando, tô fazendo gol e anulam. Não tô querendo dizer que o VAR tá errado. Não, o VAR fez o trabalho dele. Tava assim, impedido. É que o jogador fica tipo, caramba, velho, eu tô botando a bola na rede e não vai. Enfim, aí acabou o primeiro tempo, né? Com aquela tudo, aí começou o segundo tempo, já fez a alteração, entrou o Brenner no lugar do Pablo, deu uma certa melhorada. Aí foi indo aquela pressão, porque assim, o Coritiba, ele é um time de contra-ataque, de propor o contra-ataque. E o São Paulo, tendo mais posse de bola, encurralando o adversário. Então foi basicamente isso o jogo todo. O São Paulo com a bola, posse de bola, e o Coritiba só se defendendo e tentando a escapada. Só que em nenhum momento do segundo tempo aconteceu isso. O Coritiba meio que se livrava da bola, chutando para tudo quanto é lado. E o São Paulo com aquilo, né, com tremenda dificuldade, muito toquinho de lado. A bola tava no escanteio, do nada tava parando no Volpe, entendeu? Essas das coisas, beleza. Aí chegou o lance do gol. Uma cobrança de falta mal batida, diga-se de passagem, né? Como diz o craque Neto. A bola bateu nas costas do defensor, em seguida foi batendo na mão do Gumora. Aí o árbitro, o VAR, marcou o pênalti. Ou seja, foi um gol achado do São Paulo. E o Reinaldo, o King, bateu bem e fez o gol. 1-1. Um jogo horrível. Aí foi aquela pressão, tudo, né? Do São Paulo. Aí teve aquele gol, né? Antes do gol de pênalti do Reinaldo, teve mais um gol anulado.
E daí foi bem anulado também. Foi do Brenner, se não me engano. Enfim, voltando lá, aí teve aquela pressão, não teve nada. E basicamente o jogo foi isso, não teve muita coisa de bom. Uma coisa que eu queria falar, a maioria dos técnicos, parece que eles não têm respeito pelo atleta. Um lance que eu vi ontem no jogo, aos 45, 48 do segundo tempo, Fernando Diniz me colocou o Trellis. Acho que faltando 20 segundos, se eu não me engano, 20 ou 30 segundos para acabar o jogo, o cara me colocou o Trellis para disputar a bola no escanteio. Eu fiquei, nossa, que desrespeito com o jogador, tipo, faltando 30 segundos para acabar, o cara só vai ter que disputar o escanteio para ver se faz o gol e depois o árbitro apita. Entendeu? Foi ali eu vi, eu falei, mano, nossa, eu não entendi nada, não entendi. Eu falei, podia botar antes, né? Mas eu não sei se tem alguma estratégia, se o Trellis vem entrar com tudo, fazer o gol, não sei o que passou pela cabeça dele. Então era só isso que eu queria colocar de acréscimo nessa minha análise. Com o Vitor falando aqui, realmente colocou bem, eu achei que comentou bem essa parte do jogo. Realmente, você colocou até talvez mais coisa do que aconteceu no jogo mesmo. O jogo também foi bem paradão. Mas eu quero perguntar pro Vini rapidinho. Depois a gente vai falar pro Santos também, que é do VAR, né? Eita, VAR de novo. Demora 5 minutos. Teve no jogo do Santos também, teve nesse aqui do São Paulo. Outros lances, o árbitro demora 5 minutos para analisar o lance. E Vini, o que dá para comentar do VAR? De novo ele influencia na partida, negativamente ou positivamente. O gol do São Paulo foi um gol achado com o VAR. Aí depois o Vitor comenta, eu vou deixar ele comentar. Aí o Vini começa e o Vitor ele finaliza. Ai, esse VAR. Bom, o VAR, pra quem não sabe, ele tem uma função de corrigir os lances duvidosos. Ou seja, se o juiz apitou um determinado lance e o VAR discordar da marcação, ele vai lá e corrige. Independentemente se for impedimento em lance de gol, se for um pênalti, uma chance real de gol, e também cartões amarelos ou vermelhos, como eles também ficam tratando. Mas olha, para o VAR ficar demorando uns 5 minutos, aí eu acho um tamanho de desrespeito pro nosso futebol, porque é assim, a gente espera para tudo, a gente espera para ser chamado na fila do banco, a gente espera a ser chamado lá no médico, a gente espera a visita, agora tem espera até pro VAR decidir o lance. Gente, é tanta espera num jogo só, e olha, tem que ter uns acréscimos de 15 minutos por VAR processar os lances direito. Ainda mais sem contar também que assim, eles ficam verificando o lance mesmo com a bola rolando. A bola só sai para depois o juiz fazer aquele famoso sinal da mãozinha na orelha e aquela mãozinha falando, para aí que tô analisando o bagulho. Aí meu filho, aí é nervos à flor da pele, e aí que entra aquele lance com requintes de crueldade. Se o tal jogador pode ser ou não expulso, se o jogador está no impedimento, em qualquer lance de gol. Mas olha, o que o VAR está fazendo no Campeonato Brasileiro é sacanagem, porque num campeonato dessa edição, que está cheio de empates, que está com um péssimo futebol a ser apresentado, em exceção do Atlético Mineiro, do Flamengo, e eu poderia até falar do Inter, mas não vou poder. Olha, esse campeonato tá extremamente, na minha opinião, graça. Pode falar, Vitor. Uma coisa que eu vi ontem no jogo do São Paulo e Curitiba, né? Curitiba e São Paulo, uma coisa que o Casagrande falou, que eu gostei bastante. Acho que foi no impedimento do primeiro gol do São Paulo, que o Pablo chutou, e aí sobrou pro Luciano. Não, esse daí do Brenner foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Então foi do Luciano, então. Isso. Eles mostraram que o Casagrande falou assim, se o jogador tá na mesma linha que o defensor, mas o braço tá na frente, ou o dedão do pé tá na frente, e o VAR anula, mano, tá perdendo muita graça. Tipo, você
Eu não sei como explicar, mas assim, tipo, pô, eles estão na mesma linha. É só o braço ou o dedão do pé que tá um pouco na frente. Será que isso vai interferir? Foi isso que ele falou. O futebol tá perdendo a graça. Se fosse aquela coisa brusca, uma perna ou a metade do corpo na frente, adiantado, tudo bem. Mas o braço, o dedão do pé, o pedaço da chuteira, tem que anular? Sei lá, eu acho que perde um pouco a graça. Foi isso que ele falou. É um pouco Que eu concordei. É um pouco do perfeccionismo que existe, né, hoje. É um pouco de tentar tirar todas as injustiças do jogo porque o cara estava com o dedão anulado. E aí essa é uma discussão que acontece desde que o VAR foi implantado, né, no caso. Porque todo mundo quer saber o que de impedimento vale. O VAR ajuda, por exemplo, no lance do gol, que nem foi o gol do Luciano. Obviamente ele estava impedido, não tem nem o que dizer. Mas esse também de meio, acho que ele estava meio ombro à frente, o Pablo. É uma coisa assim, bem bizonho, né? Será que é necessário mesmo? Mas isso aí tem que ficar a cargo da arbitragem. A gente poderia fazer até um programa especial só falando disso. Volto a saber. Se você que quer escutar, deixa nos comentários se você quer que tenha um programa só para isso. Tô falando só do VAR. Mas, Vitor, quero que você explique agora também, antes de a gente falar do próximo jogo, dessa fase do São Paulo. Quase um mês sem vencer. Como é que faz? A última vitória foi contra o Fluminense. Para o São Paulo voltar a vencer, o Fernando Diniz tem que desfazer um pouco das suas convicções de jogo. Uma coisa que eu percebi no jogo, e que eu gostei muito, é que no começo do segundo tempo ele tirou o Tietê e colocou, acho que o Vitor Bueno, se eu não me engano. Ali que eu vi, eu falei, opa, ele não insiste tanto com o Tietê. Ou seja, ele tirou e botou outro cara. Ou seja, no próximo jogo, o São Paulo vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense, time do Mancini, tem que ficar de olho. Voltando, o São Paulo vai jogar em casa com um time, teoricamente, né, não tá tão assim, né, não tá tão forte, né, também. São Paulo tem a chance de vencer jogando em casa, quarta-feira às 8h30, Morumbi. O Diniz, ele não tem que mudar umas peças. Ele tem que mudar as peças e o sistema de jogo também. Porque o Tietê, vou falar um pouco exclusivamente dele. Para ele funcionar, tem que ser que nem quando ele jogava no Palmeiras e no Audax. Era o Tietê de segundo volante e alguém atrás, de cão de guarda. O Tietê ter presença no ataque. E alguém a postos, se houver algum erro. Então, basicamente é isso. Além de mudar algumas peças, o sistema de jogo também. Porque o Tietê é o único volante, junto com o Daniel Alves, mas o Tietê fica um pouco mais preso. E o Tietê, ele vai muito pro ataque. Então, às vezes, quando acontece um erro de posse de bola, errou o passe, né? Aí o Tietê tem que voltar com tudo, e aí já aconteceu aquilo tudo. Gol, contra-ataque, tudo que a gente não gosta. E basicamente é isso. Tem que mudar um pouco as convicções, os jogadores, né, as peças, e um pouco do sistema de jogo para o São Paulo ganhar. Vini, pra gente fechar o assunto de São Paulo, vai jogar contra o Atlético de Goiás, o Vitor já falou, no Morumbi, às 7 horas na quarta-feira. O São Paulo também todo esse tempo, o Vitor ele comentou, mas assim, ele propôs uma ideia. Mas você acha que isso pode acontecer e pode dar o São Paulo pode vencer realmente o Atlético de Goiás? Pode vencer sim se mudar o estilo de jogo, porque ficar no mesmo estilo de jogo, de trocar passe e também de depender dos jogadores da vitória, aí vai ficar difícil de conquistar uma vitória do Morumbi, ainda mais que a fase do São Paulo e do Corinthians são literalmente as mesmas, que ambos estão falhando no setor de criação. Mas o que não pode faltar é fazer gol, criar jogada, dar uma jogada individual, pelo menos alguma coisa que mude. Mas depois do que foi apresentado no fim de semana, tem muita coisa a melhorar nesse time do Diniz.
E se ele começar a falhar até o jogo contra o Binacional, que é o último jogo da última rodada da Libertadores, até lá, se o Diniz não melhorar, ele pode ser demitido. Então, passado a análise aqui geral do São Paulo, a gente vai falar agora do Palmeiras, a gente vai passar o áudio agora do Vanderlei Luxemburgo falando do último jogo do Palmeiras. Expectativa de que a coisa ia dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa caminhando bem, né? A única coisa que tinha que a gente não conseguia os jogadores que a gente precisava ou precisamos de que sejam jogadores mais agressivos, mais ofensivos e mais definidores, não estavam conseguindo. E agora eles pegaram confiança e eu acho que a pandemia também ajudou. Foram 4 meses de parada até você poder entrar totalmente em forma e ganhar confiança e uma disputa de posição aqui. Passado aqui o áudio do Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras jogou o último jogo contra o Ceará e ganhou por 2-1. Foi até um confronto interessante porque teve o jogo com o Fernando Praz voltando. Mesmo tendo torcida, o Palmeiras fez um jeito de homenageá-lo. Mas eu quero perguntar aqui pro Vitor o que ele achou da partida. O Palmeiras venceu mais uma, já ganhou pela Libertadores, ganhou agora, colou nos líderes, mais ou menos porque o Atlético deslanchou, abriu vantagem. Mas o Palmeiras está ali entre os principais times, melhores classificados. E eu queria, Vitor, que você fizesse um breve resumo do que você achou. Se até agora foi um jogo legal, melhor do que a gente comentou de Palmeiras e São Paulo. O que você achou do jogo? Nossa, esse jogo foi um empate diferente, né? Foi isso que eu achei, um empate diferente. Nossa, esse empate com 3 pontos. Enfim, muito bem, torcida palmeirense. Nossa, tá de parabéns. Lembra que eu falei, Luiz, no programa passado? Quando é um confronto de Palmeiras e Ceará, a diferença é sempre de um gol. É sempre de um gol, não deu outra. Então, o jogo, né, do Palmeiras foi disputado, foi bem truncado, o Ceará é uma grande equipe e estava desfalcada. A equipe do Ceará estava desfalcada do Vina, do Leandro Carvalho e do Fernando Sobral e de mais um. Mas o Palmeiras abriu o placar com o chute do Wesley na trave e bateu no Rafael Veiga. Foi mão ou barriga? Pra mim, eu vi barriga. A gente não sabe se bateu no braço ou na barriga, mas pra mim foi na barriga. Não sei se com vocês foram. Enfim, tem que ficar de olho no Rafael Veiga. Acho que no jogo passado da Libertadores, e nesse ele já fez o gol. Acho que ele vai tomar a vaga de vez como titular. Ele tá vindo jogando bem, tá fazendo os gols, fica de olho nele. E aí beleza, o jogo ficou truncado tudo. E mais uma vez o Palmeiras tomou gol na bola aérea. Em cobrança de escanteio, o zagueiro do Ceará, o Eduardo Brock, fez o gol de empate, 1-1. E parecia, né, que depois desse gol o jogo ia ficar assim até o final. Ia ser, a torcida palmeirense deve ter pensado, deve ser mais um empate dentro de casa. Perdemos mais 2 pontos, assim, né? Que nada. Tem o nome de uma pessoa que ela é salvador da pátria. William Bigode. Mano, esse cara é impressionante, velho. Caramba, ele faz gol de tudo. Ele faz gol. Nossa, ele é muito importante. Se eu tivesse um time, eu queria ele no meu time. Mano, ele faz muito gol, velho. Caramba. Oportunista como sempre. E o gol do William, se eu não me engano, acho que saiu aos 36 do segundo tempo. Foi aos 36 numa jogada e ele fez um gol bonito. Oportunista, fez um gol bonito, tudo. E ele salvou o Luxemburgo, né, e o time de mais um empate. E o Ceará ficou com aquela sensação, né, que podia ter levado um pontinho para o Ceará lá. Bom pro Palmeiras, né, que ele subiu umas posições, tudo. E foi aquilo que eu falei. Foi um empate diferente do jogo. Vini, o Palmeiras, ele venceu. Eu achei que jogou bem. Achei que o Palmeiras fez uma boa partida, apesar de ter feito 2 gols. Eu até fiquei surpreso com o gol de empate do Ceará, que foi de bola parada. Os primeiros minutos foi completo domínio do Palmeiras. E a gente que vinha criticando, torcedores, falava que o Palmeiras acabava sendo o rei dos empates, junto com o próprio Botafogo, que a gente vai comentar depois.
Venceu mais uma, e mais uma partida boa, desde a entrada também daquele menino Wesley, vem muito bem. E agora já dá para dizer que o Palmeiras está vencendo um pouco e também convencendo também? Depois dessa maratona de empates, é a partir desse momento que tem que convencer a torcida que pode brigar pelo título. Vai acabar o primeiro turno, só que vai ter mais empates do que vitórias, sem nenhuma derrota. Então, o Palmeiras agora precisa parar com esse negócio de empate, porque se ficar empatando, não vai ser campeão brasileiro. Sendo que tem mais concorrentes que estão vencendo, jogando muito. E olha, qualquer lancezinho é crucial. E também o Palmeiras tem tudo para disputar entre os primeiros ou, quem sabe, ser o cobiçado a levantar o título desse ano. Pode falar, Vitor, pode falar. Caraca, até esqueci agora, me deu branco. O jogo do Palmeiras. Caraca, uma coisa que eu ia falar... Tem alguma coisa a ver com o Wesley que eu comentei? Bem... Sim, esse moleque ele vem jogando muito. Ele vem jogando bem pra caramba. Eu acho que ele tomou o lugar do Rony. Também acho. Acho que o Rony ele veio... E uma coisa também. Eu não sei se isso é coincidência, Luiz e Vinícius. Eu vou falar pra vocês. No programa passado, o que eu disse? Levanta a mão, o braço, bate no peito, Palmeiras é grande. Ele ganhou. É coincidência? Eu não sei. Eu deixo isso pra torcida do Palmeiras. Mas eu não sei. Palmeiras é grande, ó. Vamos ver. Ganhou, né? E se eu gritar vai Corinthians e vai São Paulo? Será que funciona? É uma alternativa, viu? Do jeito que tá precisando. E agora a gente vai passar para o que pode ser considerado talvez o rei dos empates, né? O El Clássico de empates. Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro, quarta-feira às 9h30. E Vitor, você já falou que acertou o jogo passado, então vai pra você de novo. Vamos ver será que você acerta de novo? Se você acertar na próxima, eu vou pedir o número da Mega Sena pra mim, tá? Mas pode falar aí o que você acha desse jogo entre Botafogo e Palmeiras. Vai ser um jogo bem disputado. Porque, o Palmeiras tá jogando bem. A gente tira os empates do Palmeiras, aí só vamos ver o rendimento. O Palmeiras ele jogou bem as duas partidas, vamos ver se nessa ele continua. O Botafogo é uma coisa que eu não consigo explicar para vocês. O time tá jogando bem. Eu vejo aquele jogo que teve do Botafogo e Vasco, eu tô com ele até hoje na mente. Foi um jogo que o Botafogo jogou muito, mas não conseguiu ganhar. É isso que tá faltando pro Botafogo. Ele tá jogando bem, só que não tá conseguindo. Enfim, diante de tudo isso que eu falei, vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que se esse jogo for, 2-2, 3-3, olha, vai definir claramente o que foi o jogo, porque são duas equipes que conseguem chegar na área adversária, elas trocam bastante passes, tem grandes finalizadores, né, grandes artilheiros, né, como o William e o Matheus Babi. Eu não vou falar muito do Calu porque ele não tá jogando muito bem, mas é um cara que tem que ficar de olho porque, né, ele é de futebol internacional, Champions League e tudo. Então eu acho que vai ser um grande jogo. O que a gente não espera, Luiz, como você disse, são os reis dos empates, né? Se a conclusão for empate, e aí, como é que fica? Eu acho que se for vitória para o Palmeiras, assim, ótimo, grande resultado lá no Rio de Janeiro, nunca é fácil. Mas se for um empate, todo mundo vai falar assim, eu já sabia, é o que eles têm de melhor, eles têm mais empate do que qualquer um, mas é aquilo, se for vitória, ótimo, perfeito. Eu apostaria no empate para esses jogos, de repente fosse para fazer, porque, olha, vou te falar, um tá com 8, outro tá com 7 empates, e tipo, 12, 13 jogos é realmente bastante coisa. Mas agora já vamos passar para o Santos, que aí a gente vai colocar o áudio do Cuca, do time do Cuca, que ganhou mais uma, e apesar da grande fase que o time vive, a situação na direção realmente está bem quente. Deixa eu falar a verdade, está tendo tanto problema, né? Troca de diretoria, troca de presidência, a lesão do Sanches, a lesão
entre aspas, do Raniel, né? Hoje tive que deixar o Soteldo por questões pessoais, particulares em casa também. São tantos problemas assim que eu, sinceramente, cara, eu tô tão feliz, tão contente com o trabalho, com o dia a dia, da gente estar lá no CT, morando, vivendo lá, que eu não quero falar da arbitragem, se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi justo, se não foi. Já escutamos o áudio do Cuca, ele comentou mais ou menos o que foi a partida do jogo do Santos. E eu vou passar aqui para o Vinícius para falar como foi o jogo do Santos, que ganhou fora de casa contra um Goiás, um enjoado Goiás que tem 3 jogos a menos, o único time que tem 3 jogos a menos comparando as outras equipes, e conseguiu arrancar uma vitória heróica em determinado momento com até um a menos, ganhando de 3-2, quase que o VAR atrapalha o Santos, mas na verdade foi o herói na vitória. Mas eu vou deixar para o Vinícius comentar um pouquinho o que ele achou, o que você tem a comentar sobre esse jogo, que foi realmente foi no sufoco mesmo. O jogo do Santos foi extremamente animado. Pegou o Goiás lá na Serrinha, com a difícil tarefa de ganhar do Goiás, já que o Goiás ocupa as últimas colocações. Aí o jogo começou, aí o Goiás fez o gol com Vinícius, e aí quando a gente mal esperava que ia piorar, o Santos fez um gol com o Marinho, que foi de pênalti, se me lembre bem, e aí terminou o primeiro tempo naquilo, só que terminou o primeiro tempo já todo mundo desconfiando do VAR, se o VAR pode ou não anular algumas coisas, que não sei o quê. Todo mundo pensando assim, nossa, se o VAR estava influenciando os resultados nos outros jogos, imagine isso então. O VAR não vai nos atrapalhar não. Só que não, rapaziada. Voltou o segundo tempo, o Santos tratou logo de virar o jogo para 2-1 com um gol contra de um zagueiro do Goiás que ninguém conhece. Mas, o nome do cara é Jefferson, né? Isso. Graças ao cruzamento do Pará que desviou. Bateu no cara, desviou, a bola tá entrando do mesmo jeito. Tá que nem a fase do Marinho. Chutou de qualquer canto, chutou até um cometa lá do Espaço Sideral, entrou o gol. Aí nessa altura o Santos ainda também fez o terceiro gol com o Marcos Leonardo, que foi o primeiro gol dele como profissional. E também com 3-1 no placar, mas coisinhas começaram a piorar. Arthur Gomes foi expulso graças ao VAR. E também o Santos teve um pênalti, mas não teve nada marcado pelo VAR. E o Goiás diminuiu para 3-2 com um gol de sabe de quem, Luiz? Sabe de quem? De quem? Vitor Andrade. Vitor Andrade. Teve lei do ex, sim senhor. Quem não se lembra do Vitor Andrade? Zanzou na Europa, zanzou até no Shakhtar Donetsk, se não me fale a memória. E voltou no Goiás e teve lei do ex, sim senhor. Vitor Andrade, tá no Goiás. Esse aí jogou com o Neilton, pra quem não tá lembrado. Mas com essa situação, o Goiás ainda teve um gol anulado pelo VAR, logo nos últimos minutos do jogo, se eu não tô errando, né? Então, se eu não tô me embananando nas palavras, preciso até de um dicionário aqui rapidão. Mas foi isso. Vitória do Santos, 3-2, que agora pega o Corinthians fora de casa, que será um jogo de Jeová, meu irmão. Aí, clássico é clássico, e aí é só a bola rolar e ver o que acontece. Como diz o filósofo, eu gosto de dizer que clássico é clássico e vice-versa. É maravilhosa essa frase. Mas, Vitor, o Cuca conseguiu um feito, passar um recorde positivo que o São Paulo tinha ano passado. E agora chegou a 10 vitórias sem perder no comando do Santos. É uma marca impressionante, visto que o time está com uma série de problemas fora do campo, com briga na direção, não pode contratar, e o Santos chega a 10 jogos sem perder, e bem classificado na 6ª posição no Brasileiro, e classificado na Libertadores. É o trabalho dele só, ou realmente tem alguma coisa a mais aí nessa fórmula para o Santos conseguir chegar bem? Para você ver, Luiz, chega um momento que você se pergunta, a fase do Santos é boa por quê? Por causa de quem? Por causa do Marinho ou por causa do Cuca? É uma coisa que você fica assim, será que é o Marinho ou é o Cuca? Ou é a junção dos dois? Eu acho que é a junção dos dois. O Cuca, não tem aquele negócio em 2002, que era família escolar,
eu acho que dessa vez a família Cuca. Olha, o que o Cuca tá fazendo com esse time enxuto, nossa, uma maravilha. Os caras estão jogando muito. E o Santos só tá dando alegrias para o seu torcedor. Na Libertadores já tá com a classificação encaminhada. No Brasileirão subiu de posição, subiu de rendimento, né? Tá jogando bem. E nesse jogo do Goiás, um acréscimo aqui, foi um jogo, apesar de ser sufoco, foi um jogo bom. Porque teve 5 gols. E o que todo mundo aqui gosta de ver, e se a pessoa fala que não gosta de ver, ela tá mentindo, é gol. Eu acho que seja do seu time ou de outro time, a pessoa quer ver gol. Tanto que a pessoa não sei quem, se é fulano, ciclano, ela chegar 0x0 é muito chato, 0x0 é muito chato. Eu concordo. Mas se fosse um 2x2, 3x3, ela não ia gostar? Ela ia gostar mais se o time dela ganhasse, concordo. Mas um jogo movimentado com 3x3, 2x2 é uma coisa também, é um jogo bom. Voltando pro raciocínio. E já pensando no clássico contra o Corinthians, né, na Neoquímica Arena, tudo pode acontecer no clássico, como eu já tinha dito antes. A única questão que fica é que o Santos deve ir um pouco fragilizado para Neoquímica. Será que o Soteldo joga? Porque ele vai servir a seleção venezuelana. Segundo, o Marinho joga. Eu soube que ele foi substituído porque sentiu uma fisgada. Vai ser um desfalque importante. Vamos ver se ele vai jogar ou não. E terceiro, o que todo mundo já sabe, que é do Carlos Sanches, que ele rompeu os ligamentos. Ou seja, são 3 jogadores, 3 referências técnicas que conduzem o time do Santos. Ou seja, vai bem enfraquecido. Se falarem que eles não vão pro jogo. O Sanches já está confirmado que não vai. Mas tem que ver ainda o Marinho e o Soteldo. O Corinthians vai ter uma leve vantagem, né? Porque tá todo mundo jogando. E o Santos tem que ver se eles estão aptos pro jogo, né? E só um parênteses aqui. Daniel, Deus te abençoe. Que você vai sair bem dessa. Amém. Estamos torcendo pelo Raniel também, para quem não sabe. Ele teve uma trombose na perna direita. Já foi internado assim que soube do problema. E a gente deseja forças também, porque esse não está sendo um ano também nada fácil também para o Raniel também, viu? Que ano difícil para ele. Mas Vini, a situação, você já comentou do VAR. Realmente o VAR não está ajudando o Santos. E não só o Santos. Porque 2 lances polêmicos foi a marcação de pênalti, que a bola bateu no braço do jogador, a imagem mostra, só que o árbitro não deu o pênalti, e fica toda aquela discussão, porque não deixa de ser pela nova regra, nova determinação, um lance a ser marcado pênalti, por mais que eu não concorde, e também a expulsão do Arthur Gomes, que, olha, vou te dizer, julgando assim, eu não vi pela imagem uma tamanha agressão a ponto de expulsar da forma como o árbitro deu ênfase ao cartão vermelho. E de novo o VAR atua, dessa vez agora pelo Santos. Contra o Santos, entre aspas, né? E o que você acha, Vini? Precisa fazer alguma coisa pro VAR? Já são 2 times que a gente comenta com 2 situações de VAR. Ai, VAR. Esse santo VAR interferindo de novo. Pra quem tá nos ouvindo, com certeza já deve estar preparando os machados, as enforcadas, vai lá na CBF para protestar contra esse VAR. Mas é aquilo, com requintes de crueldade eu vou ter que dizer. Vai ter que ficar até o final do campeonato, porque começou assim, tem que terminar assim. Mas eu também achei que foi uma expulsão até que inusitada, porque, tipo, sem tanta carga, sem tanta agressividade no jogador, não é pra ser um lance de expulsão. Ainda mais contra o Santos, que está sendo prejudicado ao extremo pelo VAR. Tem contado o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Vasco na Vila. Aí, meu filho, aí o Santos tem que focar mais no jogo, não se abater. Não pensa que será
um resultado mais doído do que tropeçar descalço, porque apesar dessa nova fase que o Santos está indo, que é muito boa, o Santos tem que pensar mais no jogo do que pensar no monitor, porque senão vai ser mais duro do que salame de colônia. Porque, cara, jogando futebol e sem pensar no VAR, meu amigo, é só jogar futebol. Pô, uma das coisas que me salvou no fim de semana foi o São Paulo sendo líder, jogando bem lá com o Vasco, que o Atlético ganhou de 4-1, para quem não tá sabendo. Pô, o Atlético começou bem o campeonato, chegou goleando, chegou em bons resultados, tá convencendo e tá sendo um dos postulantes ao título, sendo que nos últimos anos não tava nem brigando pelo título, tava brigando por Sul-Americana. E agora no caso do Santos, que vai pegar o Corinthians, o Corinthians que vai pegar o Santos mutilado, entre aspas. Vai ser um jogo extremamente equilibrado. O que só vai decidir o jogo em si não será nem os jogadores. Será que o VAR vai interferir na Neoquímica Arena? É o que veremos. Essa é a grande pergunta e vai ser respondida quando a gente fizer o nosso próximo vídeo, porque por enquanto esse daqui a gente vai finalizar agora. Bem, obrigado a você que nos ouviu nesse mais um podcast de segunda-feira do nosso podcast Vem Acréscimo. Deixe seus comentários sobre o programa. A gente já vai pedir aqui mesmo para que você se inscreva. A gente vai deixar as nossas redes sociais, também siga nossas redes sociais. A gente coloca publicações constantemente sobre seu time. Você quer escutar, a gente coloca prévias de como vai ser a nossa gravação. E a gente agradece a sua audiência, os seus views. Compartilhe com os amigos que de repente gostou, compartilha com eles, vê o que eles acham. Deixa nos comentários o que você achou. E agora eu vou passar aqui pro Vitor, o Vinícius. Eu sei que o Vitor quase desceu para comprar uma tapioca, porque a gente teve que parar a gravação, porque estava passando o carrinho da tapioca aqui. Quer deixar, Vini, Vitor, quer deixar suas frases? Alguém quer deixar? O Vini, como sempre, né? Pode falar. O cara passou aqui e falou: olha a tapioca, olha a cocada. Bateu até aquela fominha marota, mas enfim. Vamos encerrando o programa, mas eu não podia ficar de fora de trazer uma frasezinha, já que o Victor fez questão de fazer isso no nosso último vídeo aí no YouTube. Agora é minha vez de falar. A frase é o seguinte: eu tava aqui pensando, às vezes as pessoas mais caladas são as que menos falam. É isso, encerramos o programa por aqui. Filosófico, lindo. Vitor, quer deixar uma frase, uma despedida? Se despede aí do pessoal. Meus queridos, minhas queridas ouvintes, uma boa semana para todos vocês. Vinícius, Luiz, uma boa semana. E força, que hoje é segunda-feira, né? Vida que segue. Valeu! Então, o Vinícius já se despede. Eu vou só chamar para o pessoal nos ouvir em outras plataformas, mas pode ir. Quer se despedir já? Meus queridos, minhas queridas, artistas de todas as idades, obrigado por terem assistido até o final. Nos escutam no Anchor, Spotify, Rádio Public, Breaker, no Google Podcast, entre outros veículos de podcast. A gente lança vídeo todas as terças a partir das 4 da tarde. E também, a gente também lança vídeo sexta-feira à noite, naquele famoso sextou. O nosso videozinho via Skype, onde a gente debate de tudo que acontece durante a semana dos clubes paulistas. Nos sigam nas redes sociais e ficamos por aqui. Beleza? Tchau, tchau e até sexta. E é o que eu já ia falar, eu ia falar dos nossos agregadores de podcast, mas já tá aí, a gente publica no Spotify, Anchor, Pocket Cast, Rádio Public, Breaker. Então você pode escutar as mais variadas agregadores de podcast. E a gente vai ficando por aqui até sexta-feira. E você já sabe, né? Vem acréscimo. E a gente vai ficando por aqui. E fui! Até sexta-feira. Tchau, Brasil!